1, no capítulo 25, Deus manda que Jacó saia e vá para Betel, sobe e vai para Betel. O versículo 2 a 4 demonstra a purificação da família de Jacó. Por quê? Porque ele obedeceu o mandado de Deus e foi para o lugar da adoração. O que diz no versículo 2 até o 4? Acompanhe na sua Bíblia. Então disse Jacó à sua família e a todos que com eles estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Eu vou parar bem aqui nesse versículo, porque aqui nos transmite uma mensagem bem profunda. Acompanhe comigo. Na ação de Jacó, nós aprendemos a importância e o papel de uma liderança. Viu? Nós aprendemos a importância do papel de uma liderança no seio familiar. Eu me casei e 2 anos depois nós tivemos um filho planejado, e eu pensava que o filho dava problema quando era pequeno, dava trabalho. Meu filho era um pouco doente, tinha problema de alergia e poeira, qualquer poeira danificava. Meu Deus do céu, tomara que esse filho raqueja. Eu pensava que menino dava trabalho quando era pequeno, mas não é não. Filho dá trabalho quando está grande, porque já se acha dono do próprio nariz. Meu filho vai completar 22 anos já. Ele não é desobediente, mas tem coisas que ele quer fazer que eu não posso mais impedir. Por exemplo, ele vai para casa da namorada e lá o pai dela não manda ele vir embora, e dá 11 horas eu quero dormir e fico preocupado. 10h30 eu fico preocupado. E aí quem tem pressão alta, diabetes, por aí vai. E aí você vai conversar numa boa. Não, meu, eu sou de maior. Eu estava no culto e fui para casa da namorada. Sim, meu filho. Você não pensa no velho, não? O velho fica angustiado aqui porque do jeito que está hoje. Irmão. E aí, o que acontece? O papel de uma liderança é de extrema importância. Eu dirigi uma igreja lá no Parque Universitário, depois do Sapé. E aí, quando foi um dia, uma irmã chegou para mim: pastor, eu quero que você olhe pelo celular da minha menina. Mas o que tem o celular? Não está esculhambado? Se tiver esculhambado, tem que levar para assistente técnico. Não está esculhambado não. É porque a minha menina fica vendo coisas que não devem no celular. Eu digo: quantos anos ela tem? 12 anos. Eu digo: a culpada é a senhora. A culpada é a senhora, me perdoe a fraqueza, mas a culpada é a senhora. Como é que você não consegue dominar um menino de 12 anos? Eu digo: irmão, o defeito não está no celular. O defeito está na condução da sua família. Não, mas é porque eu tomar o celular, ela vai espernear. Eu digo: se fosse eu, tomar uma boa. Se ela esperneasse, eu pegar e jogar na parede. Joga por junto os pedaços. Está entendendo? Então, a liderança é algo importante. Por exemplo, o pai dá uma determinação para um filho e na surdina a mãe desmancha. Acontece muito isso, irmão. Por quê? Não tem quem consiga explicar o sentimento de uma mãe. O negócio é tão sério que Deus comparou o amor de mãe para explicar, para expressar
a forma como Ele ama o ser humano. Viu? Não tem explicação. E por amar tanto, a mãe nunca veio passar a mão por cima da cabeça. Não, o papai disse que não é para fazer isso. Não tem nada não, essa coisa é pouca. Viu? São nessas pequenas coisas, viu, irmão, que começa a desandar. E aqui eu não estou falando contra as irmãs não, porque eu sei, eu tive uma mãe, tenho uma esposa que é mãe, e eu sei que você faz uma certa exigência, e a mãe, como é, por exemplo, minha menina, eu chego com ela da escola, e aí ela fica enrolando por ali, pega o celular, liga a televisão, vai jantar, e aquela coisa, e às vezes quando ela vai se banhar, já é mais de 10 horas, para tirar a faca do colégio e se banhar. Aí ontem eu fui na casa de um vizinho que chegou de viagem, um amigo meu, irmão. Eu demorei até 11h30. Aí quando eu cheguei em casa, a mulher já estava dormindo, o outro indo no quarto dele, eu vou dentro do quarto da minha, que é o que eu tenho mais cuidado, porque ele é de menor, 12 anos, né? Aí eu fui no quarto, eu estava com o celular, ouvindo um negócio de desliga o celular, vai banhar e vai dormir. Aí ela, tá bom, aí foi banhar. Quando ela saiu do banheiro, eu estava esperando e disse, olha, amanhã, que era hoje, amanhã, eu vou lhe buscar na escola, e quando você chegar, a primeira coisa que você vai fazer, antes de jantar, antes de beber, até beber água, é tomar banho, porque amanhã eu não quero chegar 10 horas da noite e você não ter banhado. E aí, cheguei com ela agora às 5h40, porque de quinta-feira está às 5h30. E aí, demorou um pouco, mas disse que a gente estava com pessoas que estavam comendo ali e botaram, não, ela vai banhar comigo. E a mãe botou a comida no prato e botou ali, ela vai banhar comigo. Porque nós precisamos manter um padrão na nossa família. Agora, quando o homem, o chefe de família, os irmãos pensaram que era só para as irmãs, né? Quando o chefe de família não assume o seu papel de liderança, viu? Aí o negócio vai pior. Por exemplo, sacerdote Eli. Quem conhece a história? Lá em Samuel. Eli, sacerdote da casa de Deus, homem responsável por ter a conexão, fazer a conexão entre o povo e Deus, mas não tinha nem moral em casa. A sua família era um desastre. Ele cuidava muito bem do serviço do altar, mas a sua família era um desastre. Isso foi reprovado por Deus. Ou seja, para mim como homem, para você, para nós como homens, o nosso primeiro sacerdócio é no nosso lar. Viu? O nosso primeiro sacerdócio é no nosso lar. Porque se a sua companheira percebe que você está com frouxidão, ela toma rédea e você sabe como é mãe, né? Você sabe como é mãe, né? Me lembro que eu pequeno, comia muito. A irmã conhecia até a mamãe. Eu comia muito. Mamãe separava, estava comigo, todo mundo separado do papai. Eu estava lá no fogo do fogão, no pé. O papai deve ter chegado para servir. Mas eu comia e me fartava. De vez em quando eu ia na fogão Alvorada. Me lembro o nome do fogão, Alvorada. E lá no fundo do fogão puxava aqui e começava a picar. Às vezes eu mexia e cobria, né? O buraco que eu fazia com a colher. Mas às vezes ouvia o barulho de alguém chegando na cozinha e não dava tempo. Eu passei na casa do fogão e saía com o bolo. Quando o papai ia comer, percebia que a comida estava mexida. Quem foi que mexeu na minha comida?
quietinho, estava quietinho. Só que a mãe sabia que era ele. Mas para o chicote não truar nas costas, ela ficava calada. Você está entendendo? Então assim, mãe tem uma certa complacência pelo amor que tem pelos filhos. Em determinada situação ela se compadece, ela tem peninha mais do que o papai, viu? É por isso que Deus colocou o papel da liderança familiar a quem? Ao homem. O homem é o provedor. A mãe, a mulher, é o quê? A educadora, é que administra dentro de casa. Porque o pai lá no serviço não dá para administrar o que está acontecendo dentro de casa. Quem tem que administrar o quê? É a mãe. Observar a briga dos filhos com o vizinho. O menino jogando pedra do pé de cajueiro, é a mãe que tem que observar. Por mais que ela não tenha força para corrigir, mas vai anotando na caderneta para chegar e dizer para o pai. Para o pai tomar a providência. Mas o que acontece muitas vezes, irmão? É que às vezes o pai sabe por boca do vizinho. O pai chega no final de semana, está lá o domingo sossegado. Aí o vizinho chega, olha, aquele rapazinho é seu filho, né? Pois é, ele está jogando perto do meu quintal. Aí o pai chega em casa, aí pergunta o fulano. E tu não soube, não. Aí começa a querer dar um jeito para se safar. Você está entendendo? Então assim, o papel da liderança é o pai. Não fuja da sua responsabilidade. Outro problema sério é que muitas vezes nós levamos os filhos para a igreja e queremos deixar a responsabilidade da educação por conta das lideranças infantis. Não. Você leva seu filho para a igreja, tem a irmã que cuida do conjunto, tem a irmã que dá o ensino elementar, que faz aquele culto infantil, tem. Mas você deve estar lá para acompanhar, para ver verdadeiramente o que está acontecendo. A responsabilidade de conduzir seus filhos é sua. Verdade. Não é do pastor, não é da irmã que cuida das coisas, não. A responsabilidade é sua. Não fuja da sua responsabilidade.